Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Olá para você que nos acompanha pela internet agora. Deus abençoe você e sua família. Deus não vê da forma como você vê. Jesus, que é o Deus encarnado, que se fez homem e habitou entre nós, não enxerga o mundo, as coisas, e não vê a vida da forma como você vê. A forma que Deus vê é muito mais profunda, é muito mais intensa, é de muito mais sabedoria e é um patamar muito mais alto que o meu e que o seu. Então, se nós temos uma visão do mundo que é muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais conhecedora dos detalhes e muito mais sábia do que a nossa, o que nós devemos fazer? Nós devemos ajustar a nossa visão, que é limitada, que não é tão profunda, tão conhecedora, tão sábia, a esta visão que é profunda. Nós temos que negar o nosso eu, abandonar os nossos costumes e a nossa cosmovisão para correr atrás de entender e de buscar sabedoria nessa fonte de tanta sabedoria que é chamada Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Mas para que isso aconteça, é preciso acontecer. Para que isso de fato seja uma realidade na sua vida, que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que você adquira sabedoria de uma visão mais alta que a sua, uma coisinha precisa acontecer. E eu queria te pedir para você ficar de pé agora, onde você está, pegar todos os seus pertences, sua Bíblia, segura assim na mão, se você tiver mochila, bolsa, o que for. Com exceção da Danilson e do Rio que estão servindo, e da Mari que estão servindo aqui agora, em lugares estratégicos, eu queria pedir que você que está nesse ponto aqui, passasse por esse ponto, que você que está nesse ponto, passasse por esse ponto, ocupando inicialmente as primeiras fileiras, ou ocupando as primeiras fileiras para as últimas. Se você está sentado à esquerda, passa para a direita, se você está sentado para a direita, passa para a esquerda. Pode passar na frente, não tem problema não. Pode passar na frente, por favor. Isso. Ocupando as primeiras fileiras para as últimas fileiras. Aí você já pode sentar no seu novo lugar e já pode ficar acomodado. Isso. Isso. Amém? Amém? O que acontece com o cristão? O cristão é um ser humano. E nós, às vezes, deixamos que a religião nos engane. Deixamos que a religião, às vezes, nos cause uma ideia de que estamos fazendo a coisa certa porque somos religiosos. Mas não. Nós temos uma imensa e uma incrível dificuldade em obedecer. E eu acabei de te provar isso. Eu pedi para você sair do seu lugar. Eu pedi para você sentar no lugar que você não está querendo sentar. A primeira reação do seu coração foi de: para que isso? Por que o pastor tem que fazer isso comigo? Eu estou acostumado. Eu sento aqui todo domingo. O que eu tenho que levantar do meu lugar agora e atravessar e mudar de lugar? Então o seu coração não recebeu essa notícia de uma forma boa, positiva, não recebeu. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que na hora que eu disse, levanta, pega seus pertences, muda, passa quem está aqui, passa para lá, quem está lá, passa, você não recebeu bem, porque você já está, sabe, já estava acomodado, confortável no seu lugar. Nós temos dificuldade em obedecer tanto que nós ouvimos o comando. O comando foi: sai do seu lugar e ocupe os lugares dos primeiros para os últimos. Nós deixamos os primeiros vazios, tá vendo? Desobedecemos. Nós somos experts em desobedecer. Temos pós-doutorado em desobediência, começou com Adão e vai continuando, porque nós temos dificuldade, e não tem jeito, meu irmão, para você ajustar a sua cosmovisão limitada, a nossa, seres humanos, nós somos limitados, nós conhecemos só o tempo presente, nós conhecemos só
uma faixa de tempo, uma faixa de conhecimento. Todo conhecimento, todo. Está vendo essa bolinha, esse pedacinho de terra que caiu aqui? Está vendo você não consegue ter essa gotinha de terrinha aqui no universo de conhecimento que existe e de sabedoria que existe, você não consegue ter. É por isso que você precisa de Deus. Mas para você ter de Deus a fonte para olhar para as pessoas, olhar para você mesmo, olhar para o mundo de uma forma mais sábia, mais clara, é preciso que você saia do seu lugar quando Deus pedir que você saia. Ou seja, negue-se a si mesmo. E nós temos dificuldade nisso. Nós queremos fazer o trem do nosso jeito, da nossa forma. Para você que não mora em Belo Horizonte, que mora em Minas Gerais, tudo para a gente aqui é trem, tá? Então, para você que não quer fazer o trem, por isso que quando eu falei, ninguém estranhou. Só você aí que está assistindo pelo vídeo que estranhou. Mas nós queremos fazer o trem da nossa forma, do nosso jeito. E aí Deus para a gente, peraí, Danilson, quero conduzir as coisas. Quero proporcionar sabedoria na sua vida. Mas é preciso que você deixe a sua visão de mundo para que eu ministre, para que eu preencha o seu coração com a minha sabedoria, com a minha visão de mundo. João capítulo 8, um episódio que Jesus passa enquanto está encarnado, enquanto está homem aqui sobre a terra, junto com outros ali, é um episódio que nos ensina muito como que a visão de Deus e a visão de Jesus é diferente da nossa. Como que ela é muito mais alta, sabe quando o texto diz assim, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos? É isso mesmo. É assim mesmo. Essa é a mais pura realidade. Olha aí o que está escrito no versículo 1 do capítulo 8 de João, um texto muito conhecido. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tomou. Vamos lá de novo. João capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou para o templo, ou seja, retornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio dele, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e lhes disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que texto bonito. Que texto profundo. Meus irmãos, este texto nos ensina muito sobre como é a visão de Deus a nosso respeito. Como que é a visão de Deus em relação ao homem e como que é mais alta e mais profunda e mais sábia a forma como Deus resolve os problemas.
Porque nós, meus irmãos, via de regra, temos o costume de resolver os problemas criando mais problemas. Tem gente que é assim, né? Tem um desenho animado, Lilo Stick, né? Quem tem filho conhece muito desenho animado, né? Como que é o nome daquela indiazinha? Eu não me meto quase em criança. Como que é o nome? A Lilo. Lilo? Lilo, a Lilo. A Lilo, do desenhozinho, ela fala assim: eu não me meto com as encrencas que se metem comigo. Né? Nós somos especialistas em nos meter em encrencas e depois, para resolver as encrencas, nos metemos em novas encrencas. Queremos dar jeito nas coisas de acordo com a nossa visão. Deus não. Deus, ele propõe a salvação do homem. A salvação eterna, a salvação da nossa alma. E propõe vida abundante aqui, saindo das encrencas, resolvendo os problemas. Então aqui no texto nós observamos para uma mulher que se mete em encrencas e um monte de encrenqueiro que propõe uma saída da encrenca. Nós temos uma mulher que é pega em adultério e nós temos um monte de homens que pegam essa mulher, levam até ela e querem apedrejá-la para cumprir a norma jurídica da época. Porque nós temos que entender que nesta época nós não temos um código legal, um código penal e um código religioso. Nós temos uma coisa só. E nesse código penal legal, o ordenamento jurídico vigente era o ordenamento religioso vigente, que dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. A forma como Moisés arrumou de resolver o problema. Eles se reuniram lá no parlamento deles, na Câmara Legislativa deles, e criaram uma lei dizendo que se a mulher fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada. E muitas foram apedrejadas. E essa era a forma nossa de resolver o problema do pecado daquela mulher. Apedrejada. No entanto, aqueles homens encrenqueiros pegam aquela mulher que estava se envolvida em uma encrenca e quer resolver de acordo com a forma que os homens propuseram para resolver. E quer, antes de fazer isso, colocar Jesus à prova. Por quê? Porque alguns daqueles homens queriam ter coisas para acusar Jesus. É o que o texto fala. Eles queriam acusar Jesus. Esse Galileu, ele não está cumprindo a lei. A lei diz, o ordenamento jurídico, o Código Penal diz isso. Ele está falando que é para quebrar o Código Penal. Então eles queriam o tempo inteiro que Jesus dissesse alguma coisa. Para que acusassem Jesus de algum crime, para que ele fosse condenado. Eles não encontraram nada e acabaram inventando coisas. Porque é assim, o diabo é assim, meu irmão. Quando o diabo não encontra nada em você, ele inventa alguma coisa a seu respeito. Sempre vai ser assim. Sempre. Se ele não encontrar algo em você, ele vai inventar alguma coisa para te destruir. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que ele já está derrotado. Maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Pois bem, estes homens querem sair daquela encrenca aplicando a lei local, a lei vigente. Jesus está ali escrevendo sobre a terra, sobre a areia. E eles, com sede de sangue, ávidos de sangue, bandido bom é bandido morto. Vamos matar. Vamos matar. Se colocam diante de Jesus. Então, ô Galileu, essa aqui foi pega em adultério. Essa aqui quebrou a lei. Essa aqui merece pedrada. O que a gente tem que fazer? O texto diz que Jesus não deu ideia. Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra.
Ele nem olhou para o lado. Não deu a mínima importância para aquela bagunça que estava acontecendo ao redor dele. Imaginem a cena. Jogaram a mulher no chão. Agora imagine um corpo de uma mulher jogado no chão, mais frágil do que os brutamontes. Todo mundo com pedra na mão, preparado para atacar a pedra. E Jesus ali do lado daquela cena, escrevendo na areia. E tão desligado daquela cena, quanto alguém, às vezes, que está intertido no WhatsApp, você está conversando com ela, né, Rafael? E ela fala assim, o que você falou? Porque assim, a gente está no WhatsApp, alguém fala com a gente o quê? Mesmo vezes eu faço isso com o Rafael, agora está conversando comigo, né? Jesus está ali intertido. Não deu ideia. Eles continuaram insistindo. Então, o que a gente faz com ela? Aí Jesus vem, e aqui é que está a pegada, meus irmãos. Jesus tem um conhecimento mais profundo do ser humano do que nós. Jesus tem um entendimento maior do que o nosso. Jesus tem muito mais sabedoria do que nós. Jesus tem mais clareza do que nós. Jesus tem mais entendimento do que nós. Jesus tem mais tudo do que nós. Porque Jesus é o Deus encarnado. Então em Jesus nós encontramos uma resposta melhor para os problemas do que em nós mesmos. E muitas vezes do que no código legal instituído por sabe-se lá quem, os políticos que a gente elege. Às vezes o ordenamento jurídico vai dizer coisas absurdas, como por exemplo o ordenamento jurídico iraniano que diz que é proibido celebrar o Natal. E nós temos 100 irmãos nossos presos lá agora, porque foram celebrar o Natal. Entendem como que é diferente o que o homem institui do que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Mas eu e você precisamos ajustar a nossa vontade à vontade de Deus, e para isso nós precisamos obedecer. Obedecer, deixar de fazer o que todo mundo faz, deixar de fazer seu marido vai com as outras, deixar de unir o meu coração ao coração de outras pessoas e fluir na correnteza que o rio leva para o final e nadar contra a maré, remar contra a maré e tentar fazer e olhar para o mundo com o olhar de Jesus. Aqui Jesus olha para a mulher, Jesus olha para os homens, e ele tem uma mulher encrencada e ele tem os homens encrencados e encrenqueiros, né? A mulher encrencada é pega em adultério. Os homens encrenqueiros que pegaram a mulher em adultério querem cumprir a lei apedrejando ela, mas eles também são encrencados porque cada um dentro do seu próprio coração está apontando um dedo para a mulher, mas tem 3 dedos apontados para eles. Porque sempre é assim, toda vez que você aponta o seu dedo para alguém, tem 3 dedos seus apontados para você mesmo, e você sabe muito bem que o seu coração pode ser tão, ou talvez até mais sujo do que o coração daquele para o qual você está apontando o dedo. A religião é mestre em fazer isso. A religião faz das pessoas alguém que fica julgando o outro o tempo inteiro. Porque nós estamos aqui num templo, adorando a Deus, cantando louvores, lemos a nossa Bíblia, aí a gente acha que a gente é melhor que alguém. Aí o outro se torna pior que eu, porque eu sou crente. Eu sou crente protestante, eu não me misturo. Era isso que esses homens achavam. Eles achavam que eles eram melhores do que aquela mulher. Eles achavam que porque eles não bebiam, não fumavam, não isso, não aquilo, naquilo outro, eles eram melhores. E muitas vezes nós nos enganamos, achando que porque nós nos abstemos de algumas coisas, nós somos melhores do que as outras pessoas, mas não. Quando você abre meu Facebook, você abriu meu Facebook, está lá, Charlie Amaral, embaixo está escrito assim, um mendigo que encontrou pão, mas não deixou de ser mendigo. Não deixou de ser mendigo. Nós, meus irmãos, por termos encontrado o pão da vida, não podemos imaginar que somos melhores. Por termos encontrado o pão da vida, não podemos imaginar que devemos exercer função de juiz da sociedade. Porque não fomos chamados para isso. Fomos chamados a buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Amá-lo assim
e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa não era a visão desses homens. Esses homens estavam querendo que a lei fosse cumprida. Então vamos tacar pedra. Aí Jesus vira para eles. Percebem? Talvez alguns de nós, se estivéssemos incluídos nessa cena, talvez estaríamos com a pedra na mão. Porque é especialidade de religioso. É nossa especialidade achar que somos nós que somos os juízes. Somos nós que somos os promotores. Você vê que no Brasil nós temos tantos anos de cristianismo, desde que os padres chegaram, depois os missionários americanos e europeus chegaram, e nós temos tantos anos de uma visão totalmente distorcida por vezes. Quando a pessoa olha para um religioso, ela acha que ela está ali diante de alguém quadrado, fanático, que vai julgá-la. Algumas pessoas estão próximas a mim às vezes, né? E acontece alguma coisa, elas às vezes falam, ela falou um palavrão, ou fala alguma coisa, aí chega para mim e pede desculpa. Ô Thiago, desculpa, eu sabe? A pessoa às vezes está fumando, eu chego perto da pessoa, sabe? Apaga. Uma vez eu cheguei perto do cara que está fumando, ele apagou o cigarro. E isso eu fico pensando, por que a pessoa faz isso? Porque às vezes a sociedade encara que nós, cristãos, temos um quê de santidade, temos um quê de... E aí o impuro chegou perto de um puro. É engano. Não existe puro nesse mundo. Se você acha que você, como esses homens achavam, é melhor do que alguém e que você não tem pecados, você já cometeu um dos grandes pecados. João diz isso. Aquele que acha que não tem pecado, acaba de cometer um. Só de saber que eu tenho pecado, que você tem pecado, que nós temos falha, nós já estamos no mesmo barco do que qualquer outro. Nós já somos mendigos da mesma forma. Nós já somos pecadores da mesma forma. Então nós não exercemos julgamento sobre o outro. Exercemos misericórdia. Misericórdia. Graça. Quem pode exercer juízo sobre o outro? Deus, o Criador. Mas nós, por vezes, exercemos juízo. E quando nós exercemos juízo, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, porque esse não é o nosso papel. E aí o nosso Jesus nos ensina aqui que a visão mais profunda, a visão dele era diferente da visão daqueles homens. Eles olham para aqueles homens e dizem assim: ah é? Beleza. Quem não tiver pecado, fique à vontade para atirar a primeira pedra. E o que Jesus faz? Volta para o WhatsApp. Ele nem olha. Ele nem olha. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-se a inclinar, voltou a teclar. Voltou ali a escrever. Voltou a escrever. Nem olhou. Jesus nem olhou mais. Irmãos, preste atenção nisso. Nós não somos juízes do mundo. Jesus ensina isso para aqueles homens. Os mais velhos, via de regra, os cabelos brancos trazem muita sabedoria, uma coisa que os jovens não entendem. Porque o ciclo é assim, né? O adolescente acha que ele sabe de tudo, ele tem certeza absoluta que ele sabe de tudo. Então quando ele entra na adolescência, ele é o sabidão. Nossa, quando eu era adolescente, meu Deus do céu, meu pai não sabia nada. Nada. Meu avô então, aí depois você fica um pouco mais velho, você fica jovem, você já começa a perceber que você também não é essas coisas não. Aí quando você fica um adulto de verdade, que tem que pagar conta,
né, que tem que ralar, acordar de madrugada, de sol a sol e tal. Aí você fala que realmente eu não sei nada. Aí você começou a ter sabedoria. Quando você aplica a máxima socrática. Sócrates dizia, só sei que nada sei. E aí, os mais velhos, que via de regra são mais sábios, e essa é a realidade social, as pessoas mais velhas têm muita sabedoria, pena que na nossa cultura nós temos uma pouca valorização dos mais velhos. Os mais velhos, os anciãos, os mais sábios foram deixando a pedra, não jogaram a pedra, não atiraram a pedra, deixaram a pedra e foram embora. Aí os mais jovens viram as pedras dos mais velhos serem colocadas no chão, começaram a deixar também. E todos ali refletiram. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Não somos. Não fomos chamados a esse mundo para exercer justiça divina. Fomos chamados a esse mundo para exercer misericórdia, graça. É óbvio, claro e evidente que Deus tem os seus instrumentos de justiça. E se Deus quiser usar você como instrumento de justiça, Deus vai usar. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Alguém entra na sua casa para roubar a sua casa, para agredir a sua esposa, para estuprar a sua esposa, para violentar a sua filha. E você pega essa pessoa, naturalmente entra em luta corporal com ela e simplesmente aplica um golpe nela que leva ela à falência. Né? Se isto acontecer em minha casa, eu o farei, defenderei a minha família. Se eu estiver armado, usarei a arma para defender a vida dos meus filhos, da minha esposa e daquelas pessoas que estiverem ali. Você exerceu uma espécie de justiça, legítima defesa, como a Bíblia diz, como a nossa lei também diz. E como o PT tentou destruir nesses últimos 13 anos, criando um monte de mecanismos judiciais e extrajudiciais para favorecer o ilícito e favorecer aquele que comete crime, em todas as instâncias, inclusive na cultura. Então, nós não fomos chamados para pegar arma e sair matando os outros na rua, não. Mas existem casos que isso pode acontecer. E se acontecer, debaixo da legítima defesa, é uma coisa. Não é o caso da justiça divina em relação ao que nós estamos vendo aqui, em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes nós queremos ser duros com as pessoas. Eu acredito que se Paulo tivesse hoje, alguns de nós iam pedir que Paulo fosse preso. Não, meus irmãos. Paulo matou muita gente. Era um assassino. Matava em nome de Deus. Perseguia os cristãos, no entanto, Deus transformou ele num homem que foi profundamente usado por Deus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então aqui Jesus ensina que nós não somos melhor que ninguém, que nós devemos nos preocupar conosco. Julgamento, você quer julgar? Julgue-se a si mesmo. Olha eu indo lá nos filósofos de novo. Conhece-te a ti mesmo. Quer ser duro com alguém? Seja duro com você, mas seja misericordioso com o próximo. Perdoe, exerça a misericórdia, exerça a graça. Se você for parar para pensar nos ensinamentos do Senhor Jesus, a profundidade dele é maior que a sua. Se tem alguém que tem direito de exercer a justiça, é ele. Então vamos deixar a justiça com ele. Ele exercerá a justiça. Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a mudar a nossa forma de ver o mundo para a forma dele. Nós temos que ajustar o nosso pensamento ao pensamento dele. A segunda grande lição que a gente aprende aqui. Jesus vai lá, profere um ensinamento, os caras vão embora. Jesus continua escrevendo ali, né, no WhatsApp dele ali e tal. Aí, versículo 10. E endireitando-se-lhe Jesus, aí ele voltou, levantou de novo a cabeça, olhou, não viu ninguém. E não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse. A mulher estava ali no chão, ele devia ter batido nela, provavelmente, alguma coisa assim, porque
É uma sociedade muito violenta naquela época. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém. Ninguém, Senhor. E disse: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Aqui há um outro profundo ensinamento que muitos cristãos hoje, especialmente os cristãos chamados cristãos pós-modernos, progressistas, liberais, em especial os que se autodenominam ou são denominados de esquerdistas, se esquecem. Toda vez que eles falam sobre esse texto, eu vejo um pastor progressista, é a mesma coisa de um judeu nazista ou de um negro racista. Não dá para você encaixar, um pastor ele não pode ser progressista, não tem como. Ele tem que conservar o ensino apostólico, ele tem que ser focado na palavra, ele não pode ressignificar o texto. Mas isso é um fenômeno brasileiro, acontece no Brasil, eu conheço alguns. Toda vez que você vê, você vai ver ele ignorando essa parte do texto. Ele vai falar exatamente o que eu falei na parte primeira do texto. Jesus perdoou, mas amor. Jesus realmente olhou lá, se não tiver pecado. Aí ele para a pregação dele, acabou aqui, ele faz o apelo dele e fala: ó, nós temos que só amar. Mais amor, por favor. Hashtag, mais amor, por favor. Não. O texto continua. Jesus dá um outro ensinamento aqui. A mulher adulta. Jesus pergunta para ela: onde estão teus acusadores? Eles não vão te condenar? Ela responde: não. Jesus, Ele tem poder para isso. Ele. Eu também não te condeno. Está perdoado. Ele ministra ali perdão. Ele ministra ali cura, restauração. Ele quebra o paradigma legal, o ordenamento jurídico. Ele quebra ali uma sede de sangue. Eu te perdoo. Aí ele dá um profundo ensinamento para aquela mulher que os progressistas ignoram. Vá e não peques mais. Por quê? Porque Jesus considerava o que aquela mulher estava fazendo como pecado. Jesus ministra para aquela mulher, diretamente para ela, um ordenamento, uma nova direção. Vai, não peques mais. Sabe o que o progressista vai falar? Ele vai dizer assim: não, se você está feliz. O importante é ser feliz. Deus te fez para você ser feliz. Esse Deus é um Deus de amor que te fez para você ser feliz. Meus irmãos, não há um texto bíblico, não há uma vírgula na Bíblia que diz que Deus fez você para ser feliz. Deus fez você para que Deus recebesse a glória pela existência da sua vida. E se você tiver que passar pela prova, pelo sofrimento, pela renúncia, pela dor, pela morte, pela doença, que você passe pela prova dando glórias a Deus. Porque o propósito de Deus vai se cumprir com você feliz ou com você não feliz. Com as coisas acontecendo do seu jeito ou com as coisas acontecendo de um jeito que você não queria. Porque o mundo e a existência divina é muito superior à existência do Charlie, que é uma pulguinha, que é um microscópio. E assim é você. Nós fazemos parte do universo que Deus criou. O mundo e nem Deus funcionam girando no entorno do seu umbigo, para acontecer o que você quer. É claro que você não vai ouvir isso na boca de um pastor da teologia da prosperidade. Ele vai dizer que você tem que realizar os seus desejos, que Deus é seu office boy, que Deus é o seu funcionário, que você vai determinar, determina, meu amigo, minha amiga. A voz é até assim, né? Porque Deus é um Deus de vitória e Ele vai fazer você ganhar, que você tem seu carro. Você... Não. Isso aí é só para tirar o seu dinheiro.
só para deturpar o dízimo e a oferta. O dízimo e a oferta é uma coisa bíblica. Eu sou dizimista desde que me converti. Entrego 10 ou mais por cento do meu rendimento. Sempre entreguei. Sempre tive o privilégio e o prazer de entregar na casa do Senhor, porque sei que é um dinheiro entregue para a obra do Senhor. Então paga coisas, né? Se você vê qualquer coisa aqui, parede, luz, um ar-condicionado que a gente vai colocar aqui, se você vê a CEMIC, você paga com dinheiro de dízimo. Os missionários que hoje atravessam o continente para pregar o Evangelho lá no território islâmico, são sustentados com dinheiro das igrejas que enviam o dízimo. Então eu sou dizimista e isso é bom. Mas esses caras, eles distorcem o que é o dízimo, e aí eles usam esses recursos para tirar o dinheiro das pessoas. Então, prega uma ideia de que você tem que ganhar tudo. E para você ganhar, você tem que fazer um sacrifício. Trazer o seu dinheiro para eles. Esse é o seu único sacrifício. Não. Não. O sacrifício já foi feito na cruz por nós. Jesus já morreu na cruz para cobrir uma multidão de pecados. O que Deus quer agora é a sua vida. É o seu coração. É você se entregar a Ele. É você parar de fazer uma coisa que o apóstolo Paulo chama de recalcitrar-se contra os aguilhões. Você fez uma cara, Lu? Recalcitrar-se contra os aguilhões. O apóstolo Paulo usa esse termo. Dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. Aguilhão é aquele... Hoje não faz isso mais, porque a Sociedade Protetora dos Animais com certeza não vai deixar. Vai berrar no Facebook, né? Porque se você fizer qualquer coisa com o animal hoje, dá um problema danado. Com gente não tem problema não. Com a criança você pode assassinar, você pode matar, enfia um triturador de criança no sua barriga, tritura ela ou queima ela com soda cáustica, ou faz qualquer coisa. Porque a criança ela está fora do ventre ou ela está dentro do ventre, né? Tem dois lugares que a criança pode estar. Né? A minha não. Ela pode estar dentro da barriga da mãe ou ela pode estar fora da mãe. Se você triturar uma criança dentro da barriga da mãe, as feministas, os gaysistas, talvez não vão falar nada. Vão falar, não, é isso aí, tá bom. Agora se você fizer qualquer coisa com um animal hoje em dia, meu amigo, prepara para a Terceira Guerra Mundial. Né? E recalcitar contra os aguilhões. Aguilhão é um negócio que pegava o boi está aqui, né? Tem a canga, e o boi tem que olhar para lá e fazer o trabalho dele. E aí, se o boi virar para o lado, o aguilhão furava a garganta do boi. Então o boi tinha que ser obediente, ele tinha que trabalhar e não parar. Se ele lutasse para cá, se ele fizesse assim e lutasse, o aguilhão ia furar o pescoço dele, ficava furando o pescoço dele. E aí, dura coisa é recalcitar, porque quanto mais ele lutava, mais ele sangrava o pescoço, mais doía. Então ele tinha que obedecer. Essa é a ideia. O que Deus quer de nós é a obediência, é que nós nos comprometamos com Ele. Que nós nos entreguemos a Ele, que nós entregamos a nossa vida a Ele. Não é esse negócio, ou o progressista que chega e fala, vive do seu jeito, tá bom demais. O importante é ser feliz. O importante é o seu coração. Não. O importante é dar glórias a Deus. Então aqui, meus irmãos, nós fechamos o ensinamento do mestre. Quando ele olha para essa mulher e diz, eu não te condeno, vai, não peques mais. Nós aprendemos que existe um caminho a ser trilhado. O primeiro caminho é o caminho da misericórdia e do não julgamento do outro. O segundo caminho é o caminho da preocupação com a sua vida pessoal em relação à vontade de Deus. Então o que Deus quer para você? Que você caminhe em santidade? Vou caminhar em santidade. O que Deus quer para você? Que você se arrependa dos seus pecados? Vou me arrepender dos meus pecados. O que Deus quer para você? Que você de fato tenha um compromisso com essa atitude que foi feita por Ele, de entrega na cruz para encobrir uma multidão de pecados, que não só esta mulher, como eu e como você, e como toda a humanidade, acabou realizando. E não vai parar de realizar. Porque alguns imaginam que, vou me comprometer com Jesus, eu paro de pecar. Não, você não para de pecar. Você toma consciência que você é mais pecador. Você começa a perceber pecados que você não havia percebido antes. Né? Via de regra, os estudantes têm um costume no Brasil que é muito normal, é muito comum, né? Colar na prova. Não é pecado. Aí você converte a Jesus. Aí você fala, puxa vida, descobrir que colar na prova é pecado. A ignorância é uma bênção, né? Devia ter mantido a ignorância. Bom, o Espírito Santo vai... Então, a vida cristã, meus irmãos, é assim.
conhecimento de Jesus, a profundidade da cosmovisão e tudo, e da forma de Jesus de resolver as coisas, é sempre maior do que as nossas. Então eu quero te fazer um desafio aqui, nesse tempo que nos resta agora para a gente orar. O meu desafio é que você ajuste, você que está aqui, você que nos acompanha pelo vídeo, que deve estar perdendo a minha cabeça agora porque eu já levantei. Você, é porque acabou? Tem um tripé que acompanha. Se você vai andando, o tripé acompanha. Eu achei bonito. Eu fui numa igreja, aí eu estou pregando assim, estou andando. Aí o tripé está. Eu falei, uai, vou fazer assim. Foi assim. Rapaz. Aí eu perguntei ao menino, rapaz, gostei desse negócio aí. Eu anotei e falei, um dia nós vamos ter um desses. Ele clica ali no negócio e prega a cara do cara assim, ó, aí ele segue a cara. Mas eu quero te fazer um desafio, irmão. Que você ajuste seu pensamento, a sua visão de mundo, a visão de Jesus, que é maior do que a sua. E que quando você for resolver as encrencas, quando você for resolver os problemas, que você pare e pense, será que eu quero resolver este problema do meu jeito? Se estiver sendo do seu jeito, pense uma segunda coisa. É possível? Será que é possível ter algum conselho de Jesus para resolver esse problema? Vou até a palavra. Vou buscar em Jesus o conselho para resolver esse problema. E aí você se ajusta, você se neutraliza, você renuncia à sua forma de resolver o problema. E aí passa a resolver o problema da forma que Jesus queria que você resolvesse o problema. E esse é o desafio que eu quero deixar para você agora. Curva sua cabeça, feche seu olho. Vamos orar. E nesta oração, vou pedir que Deus, de fato, cele este compromisso. Cele o seu compromisso com Ele, de a partir de hoje, permitir que as coisas sejam resolvidas à maneira de Jesus e não à sua maneira. Pai, em nome de Jesus, agradecemos e oramos ao Senhor agora, neste momento, pela Tua palavra, que é tão poderosa, profunda e rica em ensinamentos, que ministra aos nossos corações profundidade de sabedoria que nós mesmos não temos. Obrigado pela Tua palavra poderosa, que penetra fundo na nossa consciência, na nossa humanidade, Deus. E a gente agradece ao Senhor por isso, porque ela gera desconforto, mas gera também cura, transformação. Então, Deus, nos ajuda a aprender a sermos menos juízes dos outros, menos rigorosos e que exigem do outro um comportamento que às vezes nem nós mesmos estamos dispostos a ter. Nos ajude a não querer atirar a primeira pedra. Nos ajude a ter misericórdia, graça, amor. Deus, faz-nos instrumentos da vossa ação amorosa no mundo. E nos ajude a ser assim com os nossos familiares. Começando dentro da nossa própria casa. Nos ajude a amar mais, a perdoar mais os nossos familiares. Nos ajude, Deus, a mudar este padrão de julgamento, de condenação, para um padrão de perdão e graça. Nos ajude também, meu Pai, a compreender a completude da Tua palavra. Nos ajude a ir e não pecar mais. Nos ajude a nos preocupar com as nossas ações, com as nossas vidas, com as nossas intimidades, com as nossas situações e com o que fazemos quando ninguém está olhando. Ou o que pensamos quando ninguém está olhando. Ou a nossa intenção, às vezes, de inveja, de ira, de rancor, de ciúme, de desprezo, de falta de amor. São tantas as coisas que podem adoecer os nossos corações e que
podem às vezes permanecer ali e que nós às vezes não nos voltamos para o arrependimento. Deus, que hoje, que agora, a compreensão da Tua palavra, da Tua vontade, mediante a ação do Teu Santo Espírito, possa ter um momento de compromisso. E que da mesma forma que essa mulher saiu e recebeu ali perdão, nós também aqui diante do Senhor possamos receber perdão. Sermos menos julgadores e sermos mais cheios do perdão do Senhor nas nossas vidas. Nos ajude. Nos ajude a buscarmos sempre na sabedoria divina, na sabedoria de Jesus, um padrão para o nosso comportamento, para a nossa vida, para o nosso proceder diário. É a nossa